Esse é um vídeo curto dedicado principalmente ao pessoal que é Purple Pill, que ainda está tentando negociar um acordo legal em relacionamento, um acordo justo para poder se casar ou ter filhos. E também aquele pessoal que está na depressão pós-Red Pill, porque tá vendo que vai acabar não tendo filhos, vai acabar não se casando. E tá achando que a vida não tem sentido por causa disso, não consegue arranjar motivação para fazer algo, porque como eu falei, tá no vale da depressão. O cara saiu daquele período da fúria Red Pill por ter descoberto a verdade, só que ele tá travado nessa situação do ok, o que eu faço agora? Basicamente, vamos tirar o band-aid de uma vez e resumir que se tu nasceu depois da década de 40, tu não tá perdendo nada em não ter se casado e não ter tido filhos. Tem gente que fala que não, é só a geração X, ou às vezes o pessoal fala não, é só a geração Y, é só na geração X ou na geração Y que tu tem mulher que tá estragada, que tu tem mulher que não serve para ser esposa, não serve para ser mãe, mas talvez até sirva para ser namorada. Olha como é que foram as progressões das coisas. Eu ouvi falar no meu canal, na seção de comentários, que até mesmo as mulheres da geração Z estão reclamando que elas não estão conseguindo arranjar namorados. Então, se tu for ver logicamente essa progressão, tu conclui que as mulheres da geração Z, elas já não prestam nem para ser namoradas, porque se prestassem, os guris da geração Z iam querer alguma coisa com elas. E então, na geração Y, a gente já tem aquela situação em que algumas ainda servem para ser namoradas, mas nunca vão deixar de ser isso, nunca vão se tornar algo além disso. Porque como namoradas ali para os caras da geração Y, elas até servem. Só que para coabitar, para casar, para ter filhos, de jeito nenhum. Conforme a gente vê também que na geração X teve muito cara que só coabitou, só teve uma união estável, teve filhos, mas não se casou. Então a gente vê gradativamente, a gente vê a mulher da geração Y, ela não foi boa o suficiente para se tornar uma esposa. A mulher da geração Y, né, a da geração X, ela só foi boa o suficiente para ter uma união estável, talvez nem para se tornar uma esposa. A mulher da geração Y, ela não foi boa o suficiente para se tornar uma esposa ou uma união estável, talvez só namorada. E a mulher da geração Z, o rapaz da geração Z, que ainda é jovem, ele está concluindo que ela não serve nem para ser uma esposa, nem para ser uma união estável e nem para ser uma namorada. Mas também, por que eu tiro essa conclusão de que se tu nasceu depois da década de 50, tu não tem que ficar triste de não ter se casado e não ter tido filhos? Porque se tu for ver, a mulher que nasceu na década de 40, ela ainda teve uma formação até os 20 anos sem uma sociedade dominada pelo feminismo, nas escolas e nas universidades. E mesmo porque a mulher que nascia na década de 40, ela não ia para a faculdade. Então ela conseguiu ter uma formação até pelo menos os 20 anos de idade sem ter sofrido a lavagem cerebral feminista. Mas se tu for ver a mulher que nasceu ali na década de 50, se ela era de uma classe média, de uma classe alta, e ela teve a oportunidade de fazer universidade, tu pode ver que ela nasceu na década de 40, de 50, só que daí, na década de 60 e 70, quando ela estava no ensino médio, indo fazer faculdade, já estava indo para um ambiente que estava sendo dominado pelo feminismo. Se tu for pegar a mulher que nasceu ali na década de 60, 70, pior ainda, rapaz, o feminismo já estava chegando no ensino médio. E hoje em dia, se duvidar, a mulher ali da geração Y, o feminismo já pegou ela no jardim de infância. Mas explicando um pouco mais detalhadamente, eu já discuti em alguns hangouts com o Newman e também com o Fox, que se tu for analisar, colocando os prós e os contras, tu vê que a mulher, vamos ser bem diretos, a mulher da geração Y, ela, no geral, maioria esmagadora delas, são todas mulheres carreiristas
E as que não são carreiristas têm grande chance de serem conservadias. A gente já definiu o que é a conservadia. É aquela mulher que vai se fazer de tradicionalista, vai se fazer de conservadora, porque ela quer um homem que seja tradicionalista. Ela quer um homem que tenha uma carreira boa, que tenha um salário alto, que vai provavelmente colocar ela para ser uma dona de casa, com praticamente nenhuma responsabilidade, e vai sustentar ela totalmente. Só que por que a gente chama elas de conservadias? Porque o governo não é tradicionalista hoje em dia, com as suas leis. A sociedade não é tradicionalista. E pode ter certeza que a mulher que é a conservadia, ela não é tradicionalista. Ela não vai estar casando antes dos 25 anos de idade. Ela não vai estar colocando a carreira dela atrás do marido e da família. Talvez até ela coloque, só que ela vai cobrar um preço muito caro nisso. Porque hoje em dia, para o homem ter condições de sustentar a mulher, sem a mulher precisar trabalhar, o cara tem que ser muito bom, vai ter que ralar umas 50, 60 horas por semana. E da mesma forma, vai ser difícil ver ela ter um comportamento de conservadora, de tradicionalista dentro de casa, fazendo tudo quanto é serviço de casa e não deixando o marido mexer um dedo para fazer as coisas. Aliás, o argumento principal que eu uso hoje em dia para identificar uma conservadia é ver se a mulher teve pelo menos 2 filhos. Tu vai ver um monte de mulher aí que é conservadia, que casou depois dos 25, casou depois dos 30, tá lá sendo sustentada pelo maridão, tendo uma vida fácil, e ela não se coçou nem para ter pelo menos 2 filhos, para manter a nossa sociedade. Tu vai ver um monte de conservadia aí que casou com um cara rico para ter vida fácil e só teve um filho. Mas isso é abordando a conservadia, que já é ali a minoria. A maior parte das mulheres é a mulherada feminista, que admite ou não admite que é feminista. É a mulher que é carreirista. Por que a mulher carreirista é um péssimo negócio para o homem? Porque a mulher carreirista ela não vai abrir mão da carreira e dos estudos dela. Eu já discuti algumas vezes o porquê isso. Porque ela não confia no marido, ela quer manter a carreira dela como uma apólice de seguros, para caso o relacionamento não dê certo, ela conseguir se manter. Ou ela não acha o marido alfa o suficiente, ela não acha que o marido é dominante o suficiente ou tem recursos o suficiente para ela se tornar uma dona de casa. Mas então quais que são os efeitos disso? Bem, primeiramente, o fato dela trabalhar 40 ou 44 horas por semana numa carreira dela faz com que ela seja uma péssima companheira, uma péssima esposa. Porque ela não vai se dedicar ao marido, não vai se dedicar à família, não vai se dedicar à casa ou aos filhos. Ela vai tentar fazer tudo, vai tentar ser tudo e não vai fazer nada direito, não vai ser nada direito. Ela não vai ser uma boa profissional, ela não vai ser uma boa companheira, não vai ser uma boa esposa, não vai ser uma boa mãe. Basicamente, tu vai estar pegando todos os aspectos ruins de se tornar um marido, de se tornar um pai, um chefe de família, que são os aspectos legais, com toda aquela responsabilidade que legalmente cai só sobre o homem, não cai sobre a mulher. Como a gente já disse várias vezes, né? A mulher ela tem direitos, os homens têm responsabilidades na sociedade atual. E qualquer benefício que tu teria anteriormente ao arranjar uma esposa, que basicamente é ganhar uma homemaker, né, uma fazedora de casa, que ela ia se dedicar primeiramente à família, a você e aos filhos, então ela ia cuidar da casa, ela ia cozinhar, tu não ia ter estresse, não ia ter preocupação nenhuma dentro de casa, e isso ia ser a tua recompensa por estar subsidiando ela, ou seja, pagando a maior parte das contas ou até mesmo pagando todas as contas, tu ia ter esses benefícios de ter uma esposa anteriormente. Tu ganhava alguma coisa. E o que é a mulher carreirista hoje em dia? Ela vai querer dividir as tarefas de casa, ela vai querer dividir as contas de casa, ou vai exigir que tu pague a maior parte das contas de casa, porque vai falar até que o teu salário é mais alto que o dela, então tu tem que pagar mais. Eu já vi várias mulheres da vida pessoal falando isso. Então tu não ganha nenhum benefício que o homem ganhava anteriormente se casando. Mas vamos ser mais específicos ainda.
O fato de ser uma mulher que tem uma carreira, que trabalha umas 40, 44 horas por semana, quer dizer que ela vai trazer o estresse e o drama do trabalho dela para dentro de casa. Tu já tá colocando ela para morar junto contigo e tu tá perdendo a tua privacidade. Tu ainda vai perder a tua paz de espírito porque ela vai jogar todo esse estresse, toda essa incomodação em cima de ti. E tem outro detalhe ainda por cima. O outro detalhe é que o fato dela ser uma mulher carreirista, ser uma mulher estressada, faz com que a libido dela diminua. Então tu, em comparação com os homens de outras relações anteriores, tu vai ter uma vida sexual bem mais fraca com a tua esposa hoje em dia. Então tu já não tem aqueles benefícios da mulher cuidando da casa, tu já tem uma vida sexual pior. O fato dela se dedicar à carreira e aos estudos dela também aumenta as chances de divórcio, e eu nem falei ainda da parte financeira. Porque se tu fosse um homem solteiro, sozinho, só cuidando de ti, tudo quanto é conta que tu tá pagando são só as tuas contas. Se tu tem um imóvel com um espaço um pouco maior, tu pode chamar um amigo para morar junto, não tem o drama, tem a divisão de despesas, tem a divisão de tarefas, e tu ainda ganha um aluguel na faixa. Agora, me aponta para um cara que cobra aluguel da esposa ou da namorada que mora com ele. O fato dela ser uma esposa, uma namorada, basicamente quer dizer que ela já ganhou uma casa na faixa, ela não tem que pagar moradia. Como assim? Que coisa é essa? Aliás, eu lembro até hoje que eu vi um post, eu não lembro se era de Twitter ou de Facebook, que era um screenshot de uma mulher reclamando que o namorado ou o ex-namorado dela tinha um imóvel extra e ele estava cobrando aluguel dela se ela quisesse morar nesse imóvel extra dele. Estava até dando um preço mais barato e tal, por causa do relacionamento, só que ele estava cobrando aluguel de qualquer forma. E a mulher estava achando isso inaceitável e reclamando nas redes sociais. O mais engraçado é que não foram só homens que apareceram na seção de comentários falando que ela era uma hipócrita. Até mesmo mulheres estavam lá falando que ela é uma hipócrita. Então, assim, gente, em primeiro lugar, tu não tem que sentir que tu tá perdendo algo. Tu não tá perdendo nada, tu tá perdendo um acordo, um projeto de vida totalmente fracassado com uma mulher que vai te trazer mais riscos e mais problemas do que benefícios. Tu não tá perdendo nada hoje em dia não se casando e não tendo filhos. Pelo contrário, tu tá ganhando. Tu tá ganhando a tua liberdade, tu tá ganhando uma oportunidade de ter uma vida muito tranquila. Porque, como eu já falei, não tem benefícios. Só tem riscos e só tem incomodação. Basicamente, se tu tá sentindo que tu tá perdendo algo, é porque tu não tá olhando a realidade. Tu não tá olhando a realidade, tu tá simplesmente olhando uma ilusão. Tu tá olhando uma lavagem cerebral que colocaram em ti desde quando tu era pirralho, que colocaram quando tu era adolescente, que provavelmente a tua família colocou isso na tua cabeça, a mídia principalmente colocou isso na tua cabeça, colocando aquela ideia de que o objetivo principal do homem é se casar e ter filhos. Se o cara não tem uma esposa, tem algo de errado nele, ele não se esforçou para conseguir aquela validação feminina. Ele não está cumprindo aquele papel social, aquele objetivo dele. Porém, talvez em gerações anteriores não fosse uma ilusão. Talvez em gerações anteriores realmente o cara que era casado, que tinha filhos, ele tinha um status maior na sociedade. Hoje em dia não. Talvez a vida dele se beneficiasse disso, se tornasse mais fácil, mais agradável. Hoje em dia não. Talvez as mulheres anteriormente elas eram mais aptas a serem boas companheiras, a serem boas esposas, boas mães. Hoje em dia não. Em todos os aspectos tu conclui praticamente o contrário. Então tu não tem que se sentir triste com isso, muito menos entrar em algum tipo de depressão. Tu pode talvez se sentir injustiçado, porque o contrato social, o acordo que está disponível para ti, é muito pior do que em comparação com gerações anteriores. Mesmo porque tu pode se sentir injustiçado, porque, como eu disse, o governo não é tradicionalista. As mulheres não são tradicionalistas, a sociedade não é tradicionalista, as leis não são tradicionalistas. Então por que diabos tu tem que ser tradicionalista? Eu até me surpreendi porque eu vi que em pleno 2018 ainda tem homens que, atualmente ou até alguns meses atrás, ainda eram aqueles trouxas que toda vez que saíam com uma mulher pagavam uma conta.
Eu não consigo entender isso, eu nunca fiz isso, seja para peguete ou para relacionamento casual ou para namorada. De alguma forma eu peguei essa ideia da igualdade entre os gêneros muito cedo, e isso me prejudicou de certa forma, porque criou essa ideia errônea de egalitarianismo entre homens e mulheres, que ambos têm que ter os mesmos direitos, os mesmos deveres, e a gente vê claramente que na hora de ganhar direitos as mulheres ganham direitos, mas na hora dos deveres não. Porém, essa ideia da igualdade criou em mim uma visão de que tu não tem que pagar pela mulher, pela companhia dela. A mulher, ela tem acesso a estudo, tem acesso ao trabalho, e basicamente eu desde cedo, toda vez que eu vi uma mulher que queria que o cara pagasse pela companhia dela, basicamente pagasse pelos encontros, tivesse um carro para pegar ela no lugar e levar depois de volta, basicamente eu via isso como prostituição. Eu via isso como algo que me enojava. Quer dizer, eu tenho que ficar pagando pela tua companhia? Que porra é essa? Só que isso não foi a vivência que boa parte dos homens, alguma parte dos homens tiveram. Só que o lado bom é que a gente vê que de pouco em pouco eles estão aprendendo. De pouco em pouco eles não estão dispostos a dar esse free ride, esse passeio gratuito para as mulheres. Essa oportunidade para as mulheres de que se os estudos e a carreira delas não derem certo, elas podem arranjar um trouxa e pronto, a vida delas está feita. E a gente viu a progressão disso. A gente viu que, por exemplo, mulheres baby boomers, elas ainda foram consideradas pelos homens boas o suficiente para serem esposas, para se casar e ter filhos. A gente já vê ali como foram as estatísticas de divórcio das mulheres baby boomers. Teve umas que se deram muito bem, fizeram muita grana com isso. Aí a gente tem as mulheres da geração X, que teve algumas que acabaram não casando no legal, porque já tinha uma liberação sexual maior, só que elas chegaram a coabitar com o cara. Então, basicamente, tiveram uma união estável, que acabou virando casamento por causa das leis, tiveram filhos, moraram juntos, só que daí a gente já vê um aumento na quantidade de divórcios da mulher da geração X. Só que então a gente já conclui que ela foi vista como homem, não como boa o suficiente para ser uma esposa, de casar e noivar e tudo mais. Só que foi boa o suficiente para para morar junto, para coabitar. E aí, daí a gente vê na geração Y que os homens eles já não consideram as mulheres dessa geração boas o suficiente para serem esposas, nem boas o suficiente para coabitar, para ter uma união estável. Elas são as eternas namoradas, que o homem nunca passa além desse estágio com ela, porque ele não vê a mulher como algo bom o suficiente para isso. Isso é positivo, isso é bom para o homem. Mas olha a comparação. Enquanto a mulher baby boomer, ela pôde fazer um saque gigante no homem, que fez todo o contrato completo com ela, a mulher da geração X já teve um saque um pouco menor. A mulher da geração Y praticamente não teve saco nenhum. No máximo ela ganha alguns benefícios enquanto ela é namorada do cara, mas a hora que, como ela não chega a coabitar, não chega a ter união estável nem casar, ela só tem aquele saquezinho temporário enquanto o relacionamento está rolando. Ela não tem a oportunidade de meter um divórcio no cara e ferrar com ele. Então olha, por exemplo, na geração Z, se esse negócio de que as mulheres da geração Z estão reclamando que elas não estão conseguindo arranjar namorado, elas não estão nem tendo aqueles benefícios da fase de namoro. Do cara que, por exemplo, tem um carro e acaba facilitando a vida da mulher, levando para passeios, ou talvez pegando e levando do trabalho, talvez até as viagens, as férias, os presentes, os jantares. O Fox mesmo, ele fez um exercício mental uma vez, calculando assim quanto que o cara Blue Pill, Betão, deve gastar por mês para ter uma namorada. Foi algo que variou ali entre uns 400, 600, 800 reais no mínimo, entendeu? Dependendo do nível de exigência da guria, talvez a nota dela ou talvez a região do país. Então o acordo ele foi se tornando cada vez pior. Não foi algo, podemos ver que não foi uma coisa de uma hora para outra, foi algo gradativo. Foi algo que durou algumas gerações, umas 2 gerações. Basicamente foi como que, imaginem o seguinte, imaginem que ser um chefe de família, ser um marido e ser um pai fosse um cargo, fosse um emprego. Tu vê gradativamente que, ano após ano, década após década, o teu salário não só ele estagnou, como ele foi reduzido,
a tua jornada de trabalho foi aumentando, as tuas atribuições, as tuas responsabilidades também foram aumentando, e os riscos, digamos assim, acidentes de trabalho, vamos comparar como se o divórcio fosse um acidente de trabalho capaz de destruir a tua vida. Os riscos só foram aumentando. Hoje em dia, nossa, se a gente for analisar, a gente tem duas armas pesadas contra o homem que arrisca ter uma união estável se casar, que são ali o divórcio com as varas de família e a Lei Maria da Penha. Então, o homem da geração Y, ele meio que se escapou disso não morando junto, não coabitando. Mas veja bem como que cada geração as mulheres criam uma arma para tentar dominar o homem. A gente pode concluir, por exemplo, que as mulheres baby boomers, elas criaram, através do Estado, a união estável para querer tentar dominar aqueles homens que não casavam com elas no civil. Aí a gente pode ver, por exemplo, as mulheres lá da geração X, elas criaram o quê? Criaram, por exemplo, as varas de família. Criaram, por exemplo, as leis de violência doméstica, as mulheres da geração X e da geração Y. Para quê? Para tentar dominar o marido. Porque através das varas de família, das leis de divórcio, a mulher ela tem a faca e o queijo na mão. Ela pode a qualquer momento destruir o relacionamento e saquear o homem. E daí também com as leis de violência doméstica, ela pode, digamos que ela não queira saquear o relacionamento, ela queira esperar um pouquinho mais para fazer o saque, porque ela está vendo o homem crescer profissionalmente, acumular mais dinheiro, mais bens. Ela pode simplesmente usar as leis de violência doméstica para ficar dominando o homem. Como eu já falei num hangout, basicamente hoje em dia o homem desobedecer a mulher, não ficar fazendo só senhora, sim senhora, isso é violência doméstica. Se tu for analisar como é que funciona ali a Lei Maria da Penha, é basicamente isso. Se tu não deixar a mulher controlar o orçamento da casa, isso é um tipo de violência doméstica. Se tu tiver um automóvel e tu quiser monopolizar ele, tu não querer deixar o automóvel na mão da tua esposa para ela poder dirigir, basicamente tu diz, se tu precisar eu te levo, eu te trago, mas eu não quero que tu fique dirigindo o meu carro. Isso é considerado violência doméstica. Mas a gente vê, por exemplo, na geração Z, a gente vê que foi criado o quê? O Me Too, que é esse sistema aí das falsas acusações. Então até mesmo quando está naquela situação do sexo casual, ou só namoro, que seria o caso da geração Z, já tem umas ferramentas ali da mulher para poder destruir, para poder dominar o cara. Hoje em dia tu pode fazer uma acusação de estupro depois de semanas, depois de meses, depois de anos que alguma coisa possa ter ocorrido, e daí obviamente não tem evidência nenhuma. A mulher simplesmente ela quer condenar e destruir o cara no júri social, não no júri legal. E para a gente ver também outra coisa, isso não está se restringindo apenas às mulheres da geração Z. As mulheres da geração Y que estão encalhando, obviamente elas ainda não conseguiram nenhuma lei nesse estilo. Mas elas já estão começando a ensaiar as ideias de que elas estão chegando aos 30, passando dos 30 e ficando encalhadas, e elas estão percebendo que elas não estão conseguindo um comprometimento dos homens da geração Y. Não estão conseguindo morar junto, ter uma união estável, estão conseguindo no máximo ter um relacionamento casual, ou no máximo assim, namorar, cada um morando na sua casa. E elas já estão ensaiando a ideia de que no relacionamento casual, se o homem transa com ela e não liga depois, não continua correndo atrás dela, tem que ter algum tipo de punição nisso. Outro detalhe, se o homem desenvolve um relacionamento assim de namoro, ou até mesmo uma peguete assim de algumas semanas, também tem que ter algum tipo de punição pelo fato do homem não estar se comprometendo com ela, não estar namorando, não estar pedindo em casamento, porque a mulher chegou numa fase que ela começa a usar o sexo dela para conseguir segurança e estabilidade. Ignore que a mulher ficou dos 15 até os 30 anos dando sexo só para se divertir. Quando ela decide que ela vai usar o sexo dela para conseguir segurança e estabilidade depois dos 30, ela acha que o homem é obrigado a dar essa segurança e estabilidade para ela, senão tem que ter alguma punição. Olha só que engraçado, né? O homem, ele acha que se ele tem um relacionamento com uma mulher, ele se dedica com uma mulher, ele acha que ele tem que ter direito ao sexo.
justo, né? O cara se casa ou é um namorado, o cara tinha que ter pelo menos um sexo ali uma vez por semana. Mas a gente já tem até as estatísticas hoje em dia dos casamentos mortos, que eu acho que são 70% dos casamentos, são casamentos nos quais, pelo menos no último mês, o homem e a mulher não fizeram sexo, o homem tem que ficar consumindo pornografia. Eu acho até que a estatística era 50 ou 30% dos casamentos faziam 6 meses ou um ano que as pessoas casadas não estavam fazendo sexo. A mulher pode simplesmente desligar ali a chave do sexo e pronto, e o homem não pode fazer nada. Agora olha só a contrapartida da mulher também. A mulher, ela acha que porque ela está dando sexo pro cara, ela acha que automaticamente o homem é obrigado a se comprometer com ela, é obrigado a dar segurança e estabilidade para ela. Ué, aí tá meio contraditório o negócio, porque quem iniciou a revolução sexual, quem fez a liberação sexual feminina, foram as próprias mulheres lá na década de 60 e 70. Tu não pode desenvolver um negócio e querer só curtir ele quando te beneficia. Tem que ter o lado bom e tem que ter o lado ruim. Se tu vai pegar e seguir esse caminho, então tu tem que pegar tanto a parte jovem, que quando te beneficia essa liberação sexual, só que depois tu vai pegar a parte grossa e difícil, quando tu tá mais velho, e isso não te beneficia mais. Mas enfim, não adianta, cara. O acordo, o contrato social entre homem e mulher, ele foi se tornando cada vez pior. E isso tu pode ver que não é de uma hora para outra. Vejamos aí, Baby Boomers, geração X, geração Y, geração Z. Isso é uma novela de 4 gerações. E os homens acabaram aprendendo, eles estão aprendendo. Sabe-se lá o que vai surgir mais para frente. A meu ver, eu acho que a ideia vai ser o Estado cair fora dos relacionamentos, cair fora dos casamentos, ou os homens e o Estado fazer uma nova renegociação desse contrato, sem a participação das mulheres, porque a gente pode ver claramente que elas não sabem o que diabos elas querem. Até mesmo toda essa novela, agora que eu citei dessas 4 gerações, tem pesquisas que falam que as mulheres nos últimos, desde a década de 50 até hoje, a felicidade delas diminuiu, enquanto a dos homens permaneceu a mesma ou aumentou. Então eu acho que eu já esgotei todos os argumentos que eu poderia ter para demonstrar que, cara, tu não tá perdendo nada não se casando e não tendo filhos hoje em dia. Tu tá só ganhando, e essa é uma das escolhas mais racionais e mais sensatas que tu podia ter na tua vida. Aproveita isso, aproveita para se aposentar cedo, aproveita para ter uma vida extremamente confortável, aproveita para viajar e morar no lugar onde tu bem entender. Aproveita para poder se dedicar totalmente à tua carreira, porque a gente já chegou num nível até que se tu é casado e tu tem filhos e tu recebe uma oferta de emprego numa outra cidade, num outro estado que vai te pagar muito mais, tu hoje em dia tu tem que pedir permissão para tua esposa para ir para esse lugar. Inclusive tem casos em que o cara vai para o lugar, fica lá trabalhando, morando num kitnet, mas a esposinha dondoca, que nem o Dom Sandro fala, ela não quer sair da casa da família. Então o homem ele tem que ficar sustentando a mulher numa outra casa, ele precisa sustentar 2 casas, e ele não tem nem os benefícios mínimos de estar morando com a esposa, só que tem que continuar sustentando ela e ralando. Então, cara, curte a tua liberdade, aproveita, basicamente desenvolve na tua cabeça aí uma síndrome de Leonardo DiCaprio, velho. Fica rico, se aposenta cedo, chega num estágio que talvez tu não precise trabalhar mais para viver, tu trabalha só porque tu quer, e se relaciona com as mulheres sem sentir essa babaquice de que tu tem que ser tradicionalista, de que tu tem que se comprometer com ela. Não tem, cara. Se ela não tá te dando garantia nenhuma, ou tá te dando uma oferta bem ruim de só querer se comprometer depois dos 30, depois de ter passado pela mão de um monte de homem, tu também não tem que pagar o preço máximo de comprometimento de relacionamento com ela. Tu não tem que se comprometer com ela, porque pode ter certeza, um monte de gente e a sociedade como um todo, a hora que vê que tu não tá se comportando de forma tradicionalista, vão querer te chamar de oportunista, vão querer te chamar de cafajeste. Um monte de mulher que vai chegar naquele estágio que elas estão querendo trocar o sexo delas por segurança e por estabilidade, elas vão fazer um shaming absurdo de acusações contra ti. Então tu tem que se proteger. Talvez até dependendo do caso,
tu tenha que ter vários relacionamentos casuais ou apenas namoros e ainda assim tomar cuidado e filtrar as mulheres com quem tu tá se relacionando. Porque pode ter umas malucas aí que vão começar a surtar pelo fato de estarem vendo o valor de mercado sexual delas caindo, pelo fato de estarem passando dos 30, ficando desesperadas e querendo de qualquer jeito trocar o sexo delas pelo maior preço possível, basicamente se vender pelo preço maior possível e conseguir aquela segurança, aquela estabilidade que não vai vir. Porque dos dois, a mulher ela esperou demais e ela também não é uma boa companheira. Isso é uma parte interessante de analisar, porque a gente não fica só preso em ficar analisando as leis, porque geralmente o pessoal pensa, ah não, mas as leis são ruins, as leis são injustas, não dá para o cara casar, não dá para o cara ter filho, por causa das leis de divórcio, vara de família e Maria da Penha. Só que isso daí é só o primeiro estágio, cara. Esse é o argumento dos caras do movimento do direito dos homens. A hora que tu se torna Red Pill, tu não analisa só as leis. Tu analisa também a qualidade das mulheres que estão no mercado. E é aquela conclusão que muitos caras que são Purple Pill ou Blue Pill, eu acho que eles evitam de fazer porque eles não querem ver a realidade. Eles não querem admitir que a gente tem uma maioria esmagadora de mulheres que são tóxicas, que não prestam para ser esposas, ou mães, ou até mesmo namoradas. Eles não querem ver essa realidade. Porque eles sabem que é aí mesmo que eles vão ter uma depressão absurda. Então eles ficam presos naquele negócio de que não, as mulheres são boas o suficiente, não tem nada de errado nelas. O problema são as leis. E aí que tá o detalhe, cara, isso daí é um combustível perfeito pro cara entrar na depressão. Porque daí ele vai querer culpar a lei, vai querer culpar o governo, e ele vai achar que ainda existe aquele negócio do casamento feliz, da boa companheira. Ele vai achar que ele tá perdendo algo. Ele vai sentir que ele está perdendo algo em não se casar e não ter filhos. A partir do momento que a hora que tu aceita ver a realidade, tu engole a pílula vermelha e tu chega à conclusão que, olha, não são só as leis, cara. Se tu for analisar as mulheres que estão à disposição para tu fazer o acordo de casamento e de paternidade, o contrato de casamento e paternidade, tu vê que elas não valem a pena. Tu vê que elas são muito mais problema do que benefício. Elas são muito mais risco do que segurança. Então tu não tem nada a ganhar com isso. Acaba com aquela ilusão de que o casamento ou a paternidade seria o achievement, a conquista da tua vida. Ou algo que melhoraria a tua vida. Não é essa a realidade. E já fazem muitos anos, muitas décadas que não é essa a realidade. Tu não tem nada a ganhar com isso. É só risco, custo e incomodação. Então aceita a realidade, destrói essa ilusão e aproveita a oportunidade que tu tem, a liberdade que tu tem à tua disposição de não estar casado, de não ter filho, e a quantidade de possibilidades e as portas que isso abre na tua vida, e usa isso para tornar a tua vida o melhor possível, sem se aprisionar ao tradicionalismo e sem se comprometer e se aprisionar com mulheres que na verdade não te merecem.